acredito que vocês, a maioria de vocês, tenha começado a sua formação profissional pelo Senai. A minha também foi assim. No dia 2 de fevereiro de 1998, eu comecei o meu curso de formação em mecânica automobilística na cidade de Taubaté, Escola Senai Félix Guizar. Foi o primeiro, a primeira fagulha que acabou que nós estivéssemos hoje aqui reunidos, né, que eu vim para cá. Já estou na revista Mecânico há 7 anos, mas tudo começou no Senai de Taubaté, onde eu me formei mecânico automotivo. E eu estou muito feliz que esse primeiro congresso do mecânico eu tenha ficado responsável justamente pela palestra de desafios na capacitação de mecânicos automotivos com o Senai. Aqui nós estamos com o coordenador técnico do Senai São Paulo, Mauro Alves dos Santos. Muito obrigado, eu gostaria de passar o microfone aqui para o Mauro. Tenham todos uma boa palestra. Obrigado. Obrigado, Fernando. Muito bem, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a Revista Mecânico, parabenizar pela iniciativa, dizer que é um motivo de orgulho estar aqui participando desse evento. Para nós realmente é muita honra. Então, obrigado, Fernando, obrigado ao Fábio, a toda a equipe da Revista Mecânico e parabéns mesmo pelo evento. Eu estava comentando com os colegas no intervalo. Acho que o primeiro desafio, né, é manter o nível, né, do evento depois de uma palestra como foi a anterior. Obviamente, né, cada um no seu quadrado, né? Então não esperem um showman aqui, mas vamos contribuir. Na verdade, nosso objetivo é trazer realmente algumas reflexões. Aqui nós temos vários profissionais, fiquei feliz de encontrar vários colegas, né, inclusive alunos, né, que se formaram comigo lá em 85, 86, no Senai, quando eu fiz a minha primeira formação profissional também. Uma breve apresentação pessoal. Então, estou no Senai há exatos 24 anos e 2 dias. Né? Iniciei como instrutor no Senai, depois de uma carreira como mecânico. Trabalhei 10 anos como mecânico, depois de ter feito a formação, trabalhei 10 anos como mecânico. E depois entrei no Senai como instrutor e hoje atuo na coordenação técnica. E dizer que realmente é muito gratificante trabalhar com esse tema, né? O assunto formação profissional, para quem, aqui tem alguns profissionais que trabalham diretamente com formação profissional, mas eu digo que o mecânico, como foi falado no início, né? Ele é, além do formador de opinião, ele é também um formador de pessoas. Porque a dinâmica é essa mesma. Nós temos profissionais mais experientes, né? 20, 30 ou mais anos de experiências, uma nova geração chegando, né? Com alguns com possibilidades, com oportunidades de fazer uma formação profissional, seja no Senai ou seja em outras instituições de ensino, mas uma parte da população, infelizmente, não tem acesso. E aí começam os desafios. Primeiro, ter acesso à formação, acesso à informação. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, desses principais desafios, olhando para o perfil das gerações. Aqui nós temos pessoas de várias faixas etárias, é importante olhar para esse aspecto. Eu vou falar um pouquinho só e não é o que eu vou relatar aqui não é diferente, acredito, da maioria de vocês, da trajetória de vocês. Então, quando a gente começa nessa carreira profissional como mecânico, é natural a gente começar, mesmo quem teve uma formação ou quem não teve possibilidade de formação, iniciar como um ajudante, lavador de peça, né? E aí, normalmente, você vai ser apoiado, orientado por um profissional mais experiente, que vai fazer uma função ali de tutor, de orientar. A minha geração, e uma boa parte de vocês, conviveu bastante com uma situação que é aquela postura do mecânico mais experiente, reter a informação, guardar o segredo, né, ocultar a informação, com receio de que aquele profissional mais jovem que vinha chegando fosse ocupar o lugar dele. Alguns de vocês talvez tenham passado por esse tipo de situação. Eu mesmo, no primeiro contato inicial, que eu ia iniciar numa empresa, um mês ali atuando na empresa, tive essa dificuldade. Felizmente, tive chance de encontrar um outro lugar, uma oficina de reparação de veículos pesados. E para minha grata satisfação,
O dono da oficina tinha sido instrutor em montadoras, né, em sistemistas, o senhor Alexandre Rodrigues, proprietário da oficina, e foi ali um excelente orientador, né? Naturalmente eu tinha uma formação inicial, mas não tinha a bagagem, não tinha a experiência, a vivência que é necessária para completar ali a competência que é necessária para o profissional. Então estava com a cabeça cheia de teoria, mas não tinha vivência, experiência. E tive realmente uma satisfação muito grande de encontrar, né, uma pessoa que, não só ele, mas toda a equipe da oficina, tinha essa postura, era muito espelhado na postura dele, de orientar, de ensinar, enfim. Um pequeno relato. A primeira atividade que eu ia fazer era lavar um conjunto, era testar um conjunto de bicos injetores de motor diesel. Uma operação muito simples para a época, né? E ele pediu para que eu fizesse a tarefa ali e ficou observando. Eu mal paguei na primeira ferramenta, né, para fazer a instalação do bico injetor. Falou: Mauro, pode parar, você não sabe testar bico injetor. Aí imagina, né? Eu tinha passado 2 anos e meio no Senai, formação como mecânico de automóvel, depois mecânica diesel, né, achando que sabia tudo, né? Uma decepção, como assim não sei testar, né? Eu nem tinha começado. E de fato, tinha alguns cuidados, alguns procedimentos que não fazia parte da minha vivência ainda. Então tinha toda uma cautela, um cuidado com a limpeza, com a proteção, antes de testar, antes de desmontar. Então ele foi, orientou, e aí, claro, aí foi necessário, né, ter um pouco de humildade, porque o risco existe de ter um conflito nesse momento. No próprio Senai depois, com várias situações, interagindo com empresas, com alunos, com instrutores, é muito frequente a gente encontrar muitos casos de sucesso. A gente procura fazer um trabalho de formação com os alunos, principalmente os jovens, né, que estão na primeira formação de 14 a 18 anos, de preparação não só técnica, mas também de preparação comportamental, para que ele saiba, né, e tenha consciência de como ele vai iniciar essa formação profissional nesses aspectos que eu estou mencionando. E alerto também que é necessário que as empresas, as oficinas, né, tenham esse cuidado, essa cautela também, quando vai receber o jovem que está nesse momento, às vezes cheio de energia, cheio de vontade, achando que sabe, né? Hoje, naturalmente, com relação às informações, o cenário mudou bastante, né? Temos outros painéis que serão trabalhados ao longo do dia, falando de conectividade, de ferramentas, de acesso a informações, o próprio trabalho da revista, de outros veículos de comunicação. É claro que, se a gente olhar para o fenômeno da internet, né, facilitou muito acesso a informações. Então, a gente é bombardeado com informações, obviamente, de excelente qualidade e algumas que, naturalmente, precisa fazer filtro. Bom, para dar início, só um cenário geral, né, não é muita novidade, mas só para ter uma visão do porte, do tamanho, da importância do setor automobilístico. Então estamos atualmente com 31 montadoras, 590 fabricantes de autopeças, 5.500 concessionárias. Isso gera aproximadamente 1.300.000 empregos diretos e indiretos no setor. O setor automotivo representa 22% do PIB e 4% do PIB industrial. Atualmente ocupa o 10º lugar no ranking mundial de produção de veículos e o 8º produtor interno. Estamos falando de um universo também no Brasil de cerca de 97.000 oficinas. E não é novidade também que boa parte da manutenção da frota nacional é feita em oficinas de reparação independente. Tem essa característica aqui no Brasil. Bom, para falar rapidamente do Senai, o Senai ele caminha junto com a indústria. Ele é uma entidade importante em um momento como esse, fazer algum esclarecimento muito rápido. Foi criado em 1942, é mantido e administrado pela indústria. Por que esse comentário? E qual que é a lógica, qual que é o modelo de funcionamento que
foi idealizado lá em 42, num período que o Brasil estava passando por um processo de industrialização, né? Hoje, infelizmente, está passando um processo inverso, né, de desindustrialização. Tem muito produto que vem de fora, muita tecnologia que vem de fora. Mas, enfim, nesse período, então, o Brasil precisava de criar um modelo que, para apoiar o desenvolvimento da indústria, que estava iniciando um país tipicamente agrícola, época da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, por exemplo, a FENEME, para produção de veículos, para proporcionar o transporte, enfim, matéria-prima, transporte. Os veículos ainda não tinha indústria para produção, veículos eram importados. E o modelo qual foi? Decidido pelos empresários e criado pelo governo da época. Basicamente, toda empresa classificada como indústria, ela faz uma contribuição compulsória de 1% sobre a folha de pagamento. Obviamente, esse valor ele quando as empresas que são contribuintes recolhem esse valor centralizado na Confederação Nacional da Indústria, e essa confederação repassa para as federações. A Federação da Indústria de São Paulo é quem administra e organiza as escolas, no caso do Estado de São Paulo. Então, esse é um modelo criado na época. Depois, para outros segmentos da economia, a área de comércio, por exemplo, logo em 46 foi criado o SENAC, inspirado no mesmo modelo e que também é um modelo de sucesso para o setor de comércio. Então, só para um esclarecimento, algumas pessoas imaginam que o SENAC seja uma escola pública, mantida pelo governo. Então, é importante esse esclarecimento, não tem relação com o governo. Uma escola particular, mantida pela indústria. Eu vou comentar um pouco rapidamente sobre os tipos de oferta de curso que o SENAC faz, muito rápido. Curso de aprendizagem industrial, esse que o Fernando fez, que eu fiz e alguns de vocês também com certeza tiveram a oportunidade de fazer. É um curso, em geral, de 2 anos, 1.600 horas atualmente, para o jovem de 14 a 24 anos atualmente, que dá aquela primeira formação profissional. É um curso gratuito e essa é a contrapartida da contribuição compulsória. Aquele 1% serve para isso, serve para o SENAC formar. Hoje o SENAC atua em mais de 28 áreas tecnológicas, não só na formação do aprendiz mecânico de automóvel, mas outras 28 áreas tecnológicas da indústria. Outro tipo de formação também, curso técnico, no caso do Estado de São Paulo, ele é gratuito. Ele não há obrigatoriedade regimental de ser gratuito. No caso do Estado de São Paulo, todos os cursos técnicos são gratuitos. Formação, portanto, de nível médio, para quem já tem o ensino médio concluído. Os cursos de qualificação profissional. Eu estou colocando alguns números, só para ter uma dimensão do que você vem fazendo. Esses aqui são dados do Estado de São Paulo. Curso de qualificação profissional, via de regra, para jovens e adultos. Esses cursos têm uma regulamentação, eles têm que ter no mínimo 160 horas. Em média, essa é a carga horária que se consegue fazer uma qualificação mínima. Vou dar exemplos de qualificação profissional. Nós podemos ter uma qualificação do profissional como mecânico de suspensão, direção e freios, ou como mecânico de motor, ou como eletricista, como funileiro, como pintor, enfim. O que é importante também, como eu disse no início, muitos jovens não têm a oportunidade de fazer uma formação, vamos dizer assim, básica, né, consistente, de 2 anos, com 1.600 horas, mas a realidade impõe uma necessidade dele iniciar uma atuação profissional. Então, há uma alternativa, que são os cursos de iniciação profissional. Então, imagina, por exemplo, uma atividade profissional de instalação de películas no vidro, né, que exige uma capacitação, que exige, né, que o profissional seja qualificado. Então, para essas situações, que é uma atividade de baixa complexidade, existem alguns cursos formatados com esses objetivos. Chamamos de cursos de formação continuada, e aqui eu já faço um parênteses para a gente
continuar nessa reflexão. Nós cada vez mais precisamos entender que a formação profissional ela não se esgota na primeira formação. Daí que nasce o conceito realmente de formação continuada. Fomos lembrados agora há pouco que o mecânico precisa realmente se manter atualizado. Tanto quanto o médico, ou talvez até mais do que o médico, porque realmente o que a gente tem de acesso aí a informações, a tecnologias novas surgindo a cada momento, é possível você mesclar, né? Sim, fazendo cursos quando necessário, quando for oportuno, mas também participação em eventos como esse, participação em fóruns de discussão, em grupos de discussão, acompanhamento pelas redes sociais, né? De vários canais que têm disponibilizando informações, são formas alternativas que nós temos hoje, felizmente, né, de enriquecer e fazer o nosso crescimento profissional, nossa atualização. Para completar, então, o Senai hoje, o Estado de São Paulo está também, né, na evolução da necessidade da formação profissional, atuando em nível superior, com cursos de formação superior. Talvez seja novidade para alguns, mas o Senai de São Paulo criou a primeira faculdade que oferta um curso superior voltado para o profissional da área de serviços automotivos, o tecnólogo em sistemas automotivos, que para minha felicidade está lá no Senai do Ipiranga, né? Mas nós já estamos, para você ter uma ideia, estivemos fazendo um trabalho junto com o nosso Departamento Nacional em Brasília, articulado pela Confederação Nacional da Indústria, uma participação de vários estados do Brasil. E nesse fórum que passamos agora durante o primeiro semestre, compartilhando, discutindo, iniciamos com as empresas e depois com os técnicos do Senai de vários estados, passando por uma atualização do perfil profissional do mecânico, das demais profissões, ocupações, funileiro, eletricista, pintor, do técnico em manutenção automotiva e também do tecnólogo. Ou seja, os demais estados estão olhando, estão atentos também à possibilidade de ampliar essa oferta, porque há uma necessidade de formação também em nível superior para esse profissional. Aquele profissional que vai ter que ter o conhecimento técnico, tecnológico dos sistemas automotivos e também dos aspectos de gestão. O Senai também atua, uma vez as unidades que sejam faculdades, também atua com cursos de pós-graduação. Não vou me estender detalhando, que aí é só acessar o site e verificar as opções. Bom, ensino à distância, a rede do Senai São Paulo hoje conta com 94 unidades fixas, 74 unidades móveis. As estratégias de unidades móveis para as localidades onde nós temos pouca demanda industrial, mas há alguma demanda, então há uma estratégia de deslocar as unidades até as regiões que têm necessidade e há várias unidades móveis voltadas para a área automotiva. Eu estou usando o exemplo de São Paulo, mas essa estrutura ela é replicada também nos demais estados. Então, em cada estado da federação, na sua estrutura, na sua proporção, sempre é proporcional ao porte da indústria, do segmento industrial do estado. O Senai também conta com essa estratégia para facilitar o acesso e a formação profissional em locais mais remotos. Bom, para falar um pouco agora do nosso tema principal, que é a questão dos desafios da formação profissional e da capacitação. Bom, é importante, né, a gente tem um conceito, né, de tecnologias disruptivas. São tecnologias que entram no mercado e que provocam um choque, uma desestabilização. Aí dá para mencionar alguns exemplos e a gente tem relação naturalmente com a área automotiva. Então, a internet, por exemplo, é um evento que baniu ou está banindo a telefonia fixa, por exemplo. Então, desestabilizou, no mínimo, né? E assim por diante. A automação do trabalho do conhecimento, a internet das coisas mais recente, tecnologia da nuvem, robótica avançada, veículos autônomos também é uma tecnologia disruptiva, né? A gente vai olhar daqui a pouco um cenário um pouco para frente, porque tem relação com os desafios da capacitação dos profissionais e das novas gerações também. Só para citar alguns exemplos. Aqui eu trouxe uma informação, um estudo feito pela empresa de pesquisa energética, está publicado, disponível na internet. O que foi observado?
Aqui está um dado que se refere à participação de veículos leves na distribuição modal do transporte de passageiros. Ou seja, observando como os passageiros se deslocam nessas regiões do mundo, considerando um dado de 2005 e se fazendo uma projeção para 2050. Os países desenvolvidos, se a gente pegar as 3 colunas da esquerda, se observa que 81%, esse dado está em porcentagem, do transporte de passageiros é feito em veículos leves. Significa então que 19% é feito em transporte de massa, né? Ônibus, metrô e demais transportes coletivos. Para 2050, a projeção é que vai cair nesses países desenvolvidos. América do Norte, Europa, os países da OCDE do Pacífico, a Ásia de modo geral, vai reduzir a participação de veículos leves. É natural entender, são países já desenvolvidos que vão naturalmente se estruturar e melhorar ainda mais o modelo de transporte público, transporte de massa, né? Reduzindo o transporte de pessoas em veículos leves. Na China, na América Latina, onde nós estamos, é justamente o contrário. Vou pegar o caso da América Latina. Hoje, 41% da população das pessoas se deslocam por veículos leves. Em 2050, isso tende a aumentar. Significa que tem um mercado ainda para se desenvolver com veículos leves. Ao contrário dos países já desenvolvidos. Esse é um dado importante, ou seja, não vai faltar carro para a gente consertar, não vai faltar automóvel para a gente consertar, né? Nos próximos 50 anos aí, aproximadamente. Agora, é claro, isso é um estudo, uma projeção, né? Algumas questões podem mudar. Seria bom, né, também um desenvolvimento mais, principalmente para a população, mais significativo no transporte de massa, para melhorar o conforto e as condições de trânsito, centros urbanos principalmente, né? Bom, e a característica dessa frota? O que esse estudo mostra, né? Se a gente olhar hoje, 2017, nós estamos aí com 96% aproximadamente de veículos movidos por motor de combustão interna. Nenhuma novidade, nenhum segredo também. O que esse estudo mostra é que essa porcentagem deve diminuir, e é o que a gente já vem observando, né, nos contatos com as empresas, nos estudos, nos protótipos, que nós temos uma previsão de maior participação dos veículos híbridos e numa menor proporção dos veículos elétricos. Até que em 2050 nós teríamos ali, 2045, né, no Brasil, não teríamos mais ou não teremos mais veículos com motores de combustão. Eu estou pensando o que eu vou fazer lá, em 2045, né? Já estou planejando algumas coisas, algumas alternativas, né? E aí nós teremos prioritariamente veículos híbridos e uma parcela de veículos elétricos. É um dado importante, é importante para quem está, obviamente, né? Em 2045 eu devo estar aposentado, né? Fazendo umas contas aqui, né? No mínimo aposentado, né? Tá certo minhas contas aqui? Não. Nasci em 69, né? Muito bem. A gente pode pensar, né? Bom, deixa os jovens se preocupar, porque lá eu não vou estar trabalhando mais, né? Vou estar descansando em algum lugar, seja aqui ou seja lá em cima, eu vou estar descansando, né? Alguém poderia pensar, deixa para os jovens se preocuparem. Só que a gente tem a consciência, né, quem está atuando aqui, que vem uma geração nova que está convivendo, né, em muitos casos, os filhos, né, nossos filhos estão seguindo nossos passos na mesma área tecnológica, trabalhando no setor automotivo, com manutenção. Então é importante pensar, ter essa visão e os desafios que a gente vai enfrentar do ponto de vista tecnológico, né? Eu diria que acompanhar a evolução tecnológica não seria o principal desafio, né? É só a gente lembrar um capítulo recente aqui, né? Eletrônica embarcada, injeção eletrônica, final da década de 90, né? Para quem estava acostumado com carburador, com bomba injetora na parte de diesel, né? Ok, não tem novidade nenhuma mais.
Então, a tecnologia, nós já mostramos que nós somos capazes de absorver, de assimilar e com grande competência dar conta dos aspectos tecnológicos. Com dificuldade, é óbvio, né? Temos os desafios, naturalmente as montadoras têm as suas estratégias, prioritariamente de disponibilizar informação para capacitar a sua rede de concessionários, isso é natural, né? Com o passar do tempo, o Senai, as empresas têm sido uma grande parceira do Senai, disponibilizando informação e nos apoiando para que essas informações sejam compartilhadas e apoiem também a capacitação da reparação independente. Elas têm essa consciência, né, e as suas estratégias também para o setor da reparação independente. Aqui uma outra forma só de enxergar, só com um detalhamento por tipo de combustível e elétrico, uma progressão, uma mudança também progressiva de incremento para veículos elétricos e híbridos, né? Aqui um detalhamento, esse é um estudo recente, agora de 2017, porque essas tecnologias novas de propulsão, elas vão levar um tempo, é natural, né? Os híbridos estão chegando aí, estamos com um exemplar aqui, outras montadoras também, estão mais próximos da nossa realidade, estão começando a ficar mais próximos, os elétricos um pouquinho mais distantes, mas tem uma série de outras tecnologias, né, que nós já estamos convivendo e conviveremos daqui para frente cada vez mais. Qual que é o cuidado que nós temos? Nós, como eu falo, o Senai. Então, a CNI fez um estudo de prospecção tecnológica. Aqui é só um extrato, só um exemplo. Esse documento ele é bastante extenso, mas dá uma amostra e dá um indicador, pelo menos para as atividades do Senai. Isso aqui não é nenhum documento confidencial. Depois, se alguém tiver interesse em conhecer melhor, não há problema de disponibilizar, é só entrar em contato. Só para dar exemplo, um extrato. Esse estudo de prospecção tecnológica serve para balizar a formatação, a atualização dos cursos que o Senai desenvolve em nível nacional. Então, claro que cada unidade do Senai, em suas regiões, elas vão se adequando e se preparando para isso. Então, basicamente, o estudo ele é feito com uma metodologia específica para isso. Ela identifica as tecnologias emergentes. Aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Scanner de diagnóstico com novas formas de comunicação, via smartphone, tablet, nuvem, etc. Google Glass, sistemas automatizados, informatizados para a realização de diagnóstico, recursos virtuais para diagnóstico, processos de colagem em partes sensíveis de veículos, pintura à base d'água, interação com o condutor para manutenção preventiva periódica, diagnóstico com suporte online. São exemplos de tecnologias emergentes, estão surgindo, já estamos convivendo com elas, e há uma projeção para o grau de difusão dessas tecnologias nos próximos 5 anos e 10 anos. Então, esse estudo dá uma baliza de onde o Senai vai fazendo os investimentos para equipar e atualizar as escolas, para passar a estruturar cursos com a incorporação dessas tecnologias. Nós temos consciência, né, que estava comentando agora há pouco com um colega, o Senai é uma entidade de formação profissional no Brasil. Ok, tem um nome, tem um reconhecimento, né? Só um dado curioso e talvez espantoso. Da população brasileira, 1% passa pelo Senai. É um dado preocupante, né? Embora seja... Estado de São Paulo, por exemplo, a gente gera, em todas as áreas tecnológicas, todas as 94 escolas, cerca de 1 milhão de matrículas por ano. Bom, é um dado grande, isso em todas as áreas tecnológicas, não só na área automotiva, né? Só que, contudo, tem uma parcela significativa da população que não tem acesso, seja pela localização, pela região, pela falta de recurso, por uma série de fatores. Por isso que a gente chama a atenção realmente para as demais alternativas, cursos à distância, como eu disse já, outros exemplos aí de interação com os profissionais do setor também, como meios de comunicação. E graças a Deus a tecnologia nos favorece, né? As redes sociais usadas de forma favorável para facilitar esse processo também. O Senai tem uma consciência de que nós temos focado a nossa atuação principalmente na formação profissional, como eu disse no início, formação de aprendizagem, curso técnico, o tecnólogo, os cursos de qualificação,
E aí uma série de oportunidades, realmente desafio nosso, como instituição de ensino e de outras, né? A gente fica feliz quando a gente percebe algumas outras instituições entrando nessa seara também. Então, estão surgindo, só que acaba sendo, a formação profissional técnica, ela é cara, não tem como. Sem o apoio da indústria, ela é mais difícil, ela é onerosa, né? Então, o Senai, como tem essa ligação de mantido pela indústria, isso facilita e viabiliza. Mas nós temos visto, acompanhado algumas iniciativas de escolas de formação profissional, ou outros serviços de aprendizagem, como o Senat, por exemplo, começando a ofertar também formação profissional para a área de manutenção. Isso é bom porque complementa, né? Então, só para mencionar esse estudo, depois é feito também um detalhamento do nível de impacto, se essas tecnologias terão um baixo impacto ou alto impacto em cada uma das ocupações analisadas. Então foi feito esse estudo especificamente para o setor automotivo, que dá um balizamento para a atualização dos currículos dos cursos. Bom, e aí, claro, a gente, com tudo isso, cada escola, cada estado traz uma lição de casa. Então a gente tem aí uma representação de um cronograma para onde nós devemos caminhar com a atualização tecnológica das unidades ou de algumas unidades do Senai. Por exemplo, com a previsão de implantação de laboratórios específicos, né, de eletrônica embarcada, para veículos elétricos, híbridos, enfim. Essas tecnologias que vêm surgindo, olhando para um horizonte aí de médio e longo prazo. Então, alguns exemplos aí do que nós estamos olhando, né, para essas tecnologias futuras que tendem a se aproximar. E como eu disse, a parte de acompanhamento da tecnologia, eu não considero que seja o principal desafio, porque a gente já deu mostras que o brasileiro, né, o nosso setor é capaz de dar conta disso, dessa atualização, com todas as dificuldades, com todos os desafios, mas não talvez o maior. Aqui eu acho que começa a ficar um pouco mais complexo, né? Nós temos uma realidade hoje, né? Hoje a situação é essa que nós estamos vendo na imagem, né? A criança sai do ventre da mãe já com o celular na mão, né? A realidade é essa, né? Então o próprio Senai está procurando se modernizar, é uma instituição grande, né? Tem os desafios também internos de mudar algumas rotas, de atualizar nossas mentes. Nós estamos acostumados, né? Viciados talvez com algumas práticas, né? Então a parte de comunicação, né? Se a gente não tiver conectado nas redes sociais, não tem como a gente falar. O jovem não quer receber panfletos sobre informação técnica. Às vezes ele não quer ter a paciência de folhear uma literatura técnica no papel. Ele quer rapidamente acessar, enfim, com alguns riscos, porque esse acesso excessivo de informações tende a nos deixar o seguinte, talvez tratando os assuntos de forma superficial. Eu fico numa zona de conforto, eu sei que se eu precisar eu vou lá e pesquiso e aprofundo, então eu fico numa certa zona de conforto e acabo não me aprofundando em alguns assuntos. Então é muito comum a gente se deparar com, nós mais jovens principalmente, né, temos essa tendência, né, de achar que, ok, já assisti um vídeo no YouTube lá do especialista, já conheci o assunto, já sei, já estou dominando, né? Então há uma preocupação sim de usar, mas usar de forma consciente e não imaginarmos realmente que só o acesso à informação, só o conhecimento seja suficiente. E a gente vai entrar num conceito, logo mais, da questão da competência. Para chegar na questão da competência, só uma informação aqui que nós precisamos ter essa clareza. O ser humano, naturalmente, ele se movimenta, né, a partir de uma motivação para qualquer coisa, né? Seja para as suas atividades pessoais, atividades profissionais. E motivação é uma coisa pessoal. Eu não consigo, infelizmente, motivar outra pessoa. Eu posso estimular, eu posso induzir ele, posso esclarecer, posso alertar, mas motivação é uma coisa realmente pessoal. E da onde parte a motivação? Isso não é nenhuma informação nova. Aqui tem a pirâmide de Maslow, conhecida pelos administradores, quem trabalha com recursos humanos, né?
como o ser humano funciona, né? Ele vai se estimular, vai se movimentar para alguma coisa a partir de uma certa hierarquia de prioridade. A primeiro estímulo que o ser humano vai ter, né? Primeira motivação que ele vai ter é para suprir as necessidades básicas. Necessidade de alimento, por exemplo. Eu tenho que estar com o estômago cheio, né? Necessidades básicas supridas, ele vai partir uma segunda preocupação, em pensar em aspectos de segurança, uma residência, um conforto, plano de saúde, né? Manter a saúde. Depois, se isso tiver suprido, ele vai pensar nas necessidades sociais, de interação com as pessoas, de convívio com a família, com os amigos. Uma vez suprido isso, bem equacionado, ele vai pensar então na autoestima, né? O que realmente realiza, o que o deixa feliz, o que o satisfaz. E por último, a autorrealização, o que cada um considera como sucesso. Para alguns é dinheiro, para alguns é fama, enfim. Então o ser humano naturalmente, né, trabalha, se motiva por essas prioridades. E essa preparação é precisamente fazer um comparativo com o perfil das novas gerações. Aqui só uma brincadeira nessa pirâmide do lado, né? Rapidamente, né, foi criada uma pirâmide paralela, né, chamada pirâmide da mobilidade. Então, hoje, o que é a necessidade básica? É ter um celular, um smartphone, uma rede de internet, né, segura, estável. Isso é uma necessidade básica. Bom, legal. Se eu já tenho isso suprido, né, a próxima necessidade é segurança, é ter um sistema antivírus, enfim, um sistema de proteção para as minhas informações. Uma vez suprido isso, eu vou entrar, então vou me preocupar agora em me relacionar. Aí eu começo a criar os meus perfis nas redes sociais, né? Facebook, YouTube, WhatsApp e aí por diante, né? Depois ele parte para uma outra preocupação, suprida essa necessidade do ser humano, né, atual, ele vai pensar então em monitorar e ampliar o número de seguidores, o número de likes. Começamos então a criar canais no YouTube, perfil no Facebook, fanpage, enfim. E aí ele está olhando para a autoestima dele, né? E por fim, na autorrealização, é quando ele consegue realmente interagir e ter acesso acesso a essas informações e todas essas redes sociais de forma integrada a qualquer momento, a qualquer lugar. A satisfação dele seria, aqui nesse painel, ele clicar e já ter a informação que ele precisasse. Isso é autorrealização do ponto de vista tecnológico hoje da mobilidade. Bom, como eu disse, né, há alguns anos atrás, as gerações mudavam as características num processo mais lento. Se falava de uma mudança de geração num período de 40 anos, né? O acesso às tecnologias, às informações, elas começaram a evoluir de tal forma que obrigou os especialistas, psicólogos, especialistas em recursos humanos, a classificar as gerações. E aí foram classificadas e caracterizadas as gerações. Baby Boomer, o pessoal que nasceu no pós-guerra. Né? Por que Baby Boomer? Porque depois da Segunda Guerra houve uma explosão de nascimentos, sobretudo nos Estados Unidos. Então teve uma geração que nasceu nesse período de 40 a 60, os pais da maioria de nós aqui. Depois, no período de 61 a 80, o que foi classificado como geração X, Y, de 81 a 97, geração Z, e 2010 para frente, geração alfa. O que essas gerações têm de características principais? Isso tem uma total correlação com os desafios para a capacitação profissional. Observem, antes do Baby Boomer ainda tem a geração dos veteranos ainda, né? Mas para pegar a população mais ativa economicamente, né, que ainda tem uma geração, profissionais que nasceram entre 45 e 64, que estão em plena atividade, né, profissional. Acontecimentos que marcaram essa geração. Bom, os veteranos da Primeira Guerra Mundial, os Baby Boomers na Segunda Guerra,
Geração X, movimento hippie, revolução sexual, né? Liberdade de expressão e tudo mais. 85 a 99, geração Y, a revolução tecnológica, né? Então o início, né, da informática, popularizando mais. 2000 a 2010, a internet mais democrática, então o acesso mais fácil, de forma geral, à internet. E a geração Alpha, que está aí nascendo, né, que é a questão da mobilidade, o acesso à internet em qualquer lugar. Não só à internet, mas aos dispositivos e aos aplicativos e tudo mais, as informações. Os principais ideais dessas gerações: Baby Boomer, reconstruir o mundo, tinha como principal ideal. Lutar pela paz e liberdade, a geração Y. Globalização, multiculturalismo. Geração Z, a gente pode considerar que está em construção. E a geração Alpha também, os ideais estão em construção ainda. O trabalho, se era a principal razão da vida para a geração Baby Boomer, para a geração X, é o mal necessário, né? A geração Y é uma satisfação imediata de um desejo de consumir. E não é muito diferente para a geração Z. Média de tempo do emprego: 30 a 35, 10 anos, 4 a 8 anos. Geração Z e Alpha não têm dados ainda. Vejo que vai reduzindo o tempo de emprego dessas gerações, né? Eles não têm paciência, né? Os jovens não têm paciência para ficar, para permanecer e pensar num plano de carreira, num crescimento. E aí, como nós fazemos, né, enquanto nós estamos numa oficina, numa empresa, recebemos esses jovens com esse perfil e sabemos que ele não vai ficar mais do que 4, 5 anos na empresa. Ele vai começar como mecânico, ele não quer ser mais mecânico, ele quer ser youtuber, ele quer ser, né, desenvolvedor de games, ele quer ser outra coisa. Ele começou como um trampolim para ele fazer o que o satisfaz, né? E em termos de comunicação, os dispositivos, que não é novidade também, que caracterizam, né, e para gerações novas, a internet das coisas é o que tende a aparecer. Então é importante ter essa consciência, clareza. Aí sim é um grande desafio, porque se nós tínhamos o conflito de gerações, não é novidade, né? Qualquer geração, né, tem o conflito do adolescente com os seus pais, isso é natural desde que o mundo é mundo, né? Só que esses conflitos eles se intensificam, né? Só para pegar a postura profissional, né? O Baby Boomer, os profissionais dessa área, dessa geração, consideram o trabalho sua principal prioridade. Geração X são experientes e dedicados. Geração Y possuem elevada autoestima e são comprometidos com seus valores. Comprometimento com os valores. Nem sempre os valores desse jovem são os valores, ou coincidem com os valores da empresa que ele trabalha, né? Então o desafio já começa na captação desse profissional que vai entrar, né? E depois numa estratégia de recursos humanos. Quando eu falo estratégia de recursos humanos, é óbvio, existem empresas que têm uma estrutura, têm um departamento de recursos humanos que vão ter que não só fazer um papel administrativo, né, uma função administrativa de recrutar, selecionar e fazer capacitação, mas o setor de recursos humanos tende, nessas médias, grandes empresas, a ganhar uma importância estratégica muito grande. Óbvio, se é uma empresa pequena, uma oficina, né, 3, 4, 5, 6 funcionários, 10 funcionários, não tem, obviamente, um departamento de recursos humanos. O próprio dono da oficina, o gerente da oficina, naturalmente precisa cumprir esse papel e ter a compreensão dessas características. Porque senão vai ficar enxugando gelo. Você desenvolve uma estratégia para capacitação, você sabe que aquele jovem não vem, não vai seguir, entra outro, e aí os desafios estão realmente em atrair esses jovens para a carreira técnica. Há cada vez mais um desinteresse desses jovens para as carreiras técnicas. Aí tem o tema, né, quem está trabalhando aqui no Congresso, né, da graxa na internet, né? Aqui também está acontecendo um fenômeno contrário, né? A internet está entrando na graxa, né? Ou seja, a internet está entrando para o carro. É importante o jovem, né, os nossos filhos, o jovem que nasceu aí com o celular, de alguma forma, e despertando interesse e atraindo, porque é gratificante. Para quem trabalha na área automotiva, é realmente apaixonante, né? Não só a tecnologia, a mecânica em si, e ainda mais a informática, as novas tecnologias, a conectividade.
para onde estão caminhando. E o jovem, devidamente orientado, né, com uma base bem orientada, a chance dele se motivar e ter um interesse para essa área acaba sendo maior. Rapidamente, estamos caminhando para o final já, só para conceituar a questão de competência. Eu mencionei agora há pouco a preocupação que a gente tem em absorver conhecimento. Então, o conhecimento está cada vez mais disponível, né, com todos os recursos, toda a disponibilidade de informações na internet. Conhecimento é fácil, está mais fácil. Não é fácil, mas ele está mais fácil. Nós temos que ter clareza também que o profissional ele tem que ter o que nós chamamos de competência. A competência, até algum tempo atrás, era sintetizada, o conceito de competência, como conhecimento, habilidade e atitude. Então é importante saber que o conhecimento ele é importante, ele compõe sim a competência, mas ele não é suficiente. A competência, o conhecimento, ele é um dos elementos que compõe a competência do profissional. Então é importante ter essa consciência, clareza. Nós que estamos pensando aqui na capacitação do jovem, no desenvolvimento nosso profissional, na nossa capacitação, na nossa formação, que o conhecimento ele é necessário, ele é importante, mas ele não resolve. Se eu simplesmente ler um livro, assistir um vídeo, por exemplo, né, eu vou ter acesso à informação. Só que eu tenho que desenvolver outros elementos. A habilidade, por exemplo, que é o saber fazer. É pôr a mão e saber como é que eu acesso o sensor de rotação do motor, como que eu acesso o sensor de rotação do ABS, como que eu faço o teste, como que eu executo uma medição com osciloscópio, por exemplo, né? Isso é habilidade, que tem que ser desenvolvida. E aí não tem jeito, é aprender fazendo mesmo, não tem como, né? E atitude, que é a parte comportamental, como esse profissional vai se relacionar no seu ambiente profissional, né, em termos de cumprimento de normas, de procedimentos, de organização, enfim, de tudo que a empresa e que o processo requer. E aí o conceito foi expandido também, que para um profissional ser considerado com uma competência plena, além do conhecimento, habilidade, atitudes, os valores que ele acredita, que ele tem para ele, precisam estar alinhados com os valores da empresa. Tem um exemplo recente, né? Tem um conhecido que trabalha numa fábrica de munições, famosa, a principal fábrica de munições do Brasil. E ele engajou os filhos, fez uma formação profissional na área técnica e encaminhou, os filhos foram contratados para trabalhar na ferramentaria dessa indústria. Bom, para essa pessoa conhecida, ok, estava lá satisfeito trabalhando. Para esses dois jovens filhos que entraram para trabalhar por uma oportunidade, por necessidade, não ficaram mais do que 2 anos, porque os valores deles, né, é o perfil dessa geração que está aí, dessa geração mais nova. Se o valor dele não estiver alinhado com o valor da empresa, do que a empresa acredita, ele não vai ficar. E assim foi, assim eles não ficaram, né? E além dos valores, tem a questão do entorno, é o ambiente. Aí o conceito de competência ele envolve não só uma consciência que o profissional vai ser plenamente competente, se o entorno, ou seja, o ambiente profissional, a estrutura da empresa, a forma de se relacionar, recursos, a organização da empresa, permitir que ele potencialize todos os demais elementos da competência, o conhecimento, a habilidade. Então, às vezes tem isso, ele tem conhecimento, ele tem habilidade, tem atitude, acredita nos valores, só que o entorno, o ambiente onde ele está trabalhando não permite e não favorece para que ele coloque em prática todo esse potencial. Então é importante ter essa clareza da abrangência da competência. Aqui tem um conceito, né? Isso aqui é muito usado por quem trabalha com formação profissional, mas aqui eu vejo em cada um de vocês aqui formadores de pessoas, como eu disse no início, né? Somos mecânicos? Somos, mas no dia a dia nós estamos sempre trocando experiência, sempre ensinando, sempre aprendendo. É um processo contínuo, não tem como ser diferente. Então achei interessante trazer esse conceito também, que os pedagogos desenvolveram, né? Isso antigo também, em 1913, o Bloom, chamado taxonomia de Bloom. É um conceito que mostra, classifica e define
os objetivos da aprendizagem. Então, eu posso desenvolver se eu quero atingir somente o nível de conhecimento, eu vou pensar numa estratégia. Como eu disse, eu vou ter acesso à informação técnica, eu vou pegar informação em algum canal, em alguma literatura, se o meu objetivo é simplesmente adquirir conhecimento. Pode ser que o meu objetivo seja, além de conhecer, compreender. Aí eu tenho que estudar um pouco mais para ter a compreensão do princípio de funcionamento, por exemplo. Pode ser que eu tenha necessidade também, de além de conhecer e compreender, de aplicar esse conhecimento, que é ir lá e aplicar em alguma situação prática. Em função do que eu precisar, eu tenho que definir estratégias diferentes. Então, se eu preciso aprender a realizar um teste num componente, talvez eu tenha que passar por etapas iniciais. Primeiro de adquirir conhecimento, depois de compreender o princípio de funcionamento e depois de como aplicar esse conhecimento e essa compreensão na execução de um teste, fazer a aplicação disso que eu aprendi até o momento. Em situações mais complexas, pode ser que eu tenha necessidade de analisar. Isso é muito comum, por exemplo, numa tarefa de diagnóstico. Eu estou com um problema, por exemplo, num sistema de freio ABS. Além de ter conhecimento, eu tenho que ter a compreensão do funcionamento, eu tenho que saber aplicar para executar os testes, e eu tenho que conseguir ter uma capacidade de análise, de esmiuçar, de detalhe a detalhe, pegar um diagrama elétrico ou do sistema hidráulico e conseguir analisar, decupar cada informação para resolver o problema. Em algumas situações, nós temos que... Aí é uma capacidade mais complexa de sintetizar, porque para você conseguir sintetizar, você tem que passar por todas as análises. É muito comum quando você trabalha com formação, quando você está ensinando alguém a fazer uma tarefa. É um exemplo aqui, né? Nós estamos procurando sintetizar uma série de conhecimentos complexos aqui, que nós não temos condição e nem capacidade para aprofundar em todos os níveis. É necessário ter essas etapas anteriores para conseguirmos, então, sintetizar para que a pessoa que nós estamos tratando tenha a compreensão do que nós estamos trabalhando. Em última instância, para a pessoa ser capaz de tomar uma decisão, né? Troco o módulo ou não troco o módulo? É uma decisão. Estou jogando para a área técnica aqui, né? Demito esse funcionário ou não demito esse funcionário? Para ser capaz de decidir, tomar uma decisão, seja técnica, seja administrativa, é necessário que tenhamos passado por essas etapas anteriores, que tenha sido essa prioridade das aprendizagens. Outro aspecto importante também, a gente saber de que forma o ser humano aprende. Vocês estão me ouvindo, é um tempo curto, uma estratégia adequada para uma palestra, realmente esse período aqui de conversa em que eu estou falando e vocês estão ouvindo, mas é importante que a gente saiba que o ser humano aprende por diferentes canais. O que os estudiosos concluíram, que nós somos capazes de lembrar em 2 semanas, 10% do que nós lemos. Então, se eu li alguma coisa, alguma informação há 2 semanas, 10% do que eu li eu consigo lembrar. Ou seja, a retenção é muito pequena quando eu somente leio, quando eu tenho acesso somente à informação. Quando eu leio e ouço, eu estou ativando aí outros sentidos, nós temos a possibilidade então de reter uma parcela maior daquela informação. Quando nós assistimos uma demonstração, a capacidade de aprendizagem aumenta, a gente consegue reter aí 30%. Quando a gente assiste um vídeo, quando a gente participa de uma discussão, isso exige, né, que a gente tenha aí um exercício mental com maior profundidade, isso faz com que a gente também tenha uma retenção maior. Então a melhor maneira de aprender é ensinar, né? Quando você está ensinando, realmente você está exercitando, o seu processo mental ele é bastante complexo e você realmente garante esse aprendizado. Então é importante essa abordagem também para a gente saber a encarar os desafios, né, na formação, na nossa formação dos nossos profissionais. E para finalizar, realmente uma síntese. Os principais desafios que nós entendemos no aspecto da formação profissional, da capacitação profissional na área automotiva, primeiro, atrair profissionais para áreas técnicas.
essas novas gerações. É realmente um desafio, né? Como que eu faço aquele jovem que tem o sonho de ser um youtuber, de ser um desenvolvedor de games, que ele passe a gostar de carro? Vai faltar mecânico. Vai ter que ter alguém para colocar a mão na massa. Como é que eu desenvolvo isso, né? Administrar os conflitos, reter os talentos é outro desafio. Legal, conseguir contratar, né, um jovem que tem um perfil, que tem uma postura, um valor aproximado com a empresa. E como eu faço para reter esse jovem frente às características das gerações? Vocês percebem que eu estou colocando aqui são muito mais questões do que resposta, porque realmente não tem resposta pronta para isso tudo, né? O assunto realmente ele é complexo. A transição tecnológica é um desafio? É, mas eu diria que ele é menos desafiador. Gestão das pessoas realmente passa a ser realmente um desafio para as empresas enxergarem que a área de recursos humanos tem que ser vista realmente como uma área estratégica para as empresas, para ter um plano estratégico não só para seleção, para contratação, para plano de carreira. E a administração dos conflitos com essas gerações. Outro grande desafio também para você promover o desenvolvimento profissional dessas pessoas e o nosso próprio. Bom, aqui então está uma síntese do que nós procuramos trazer aqui, realmente um momento aqui para reflexão, muito mais perguntas do que respostas, e o objetivo era esse mesmo. Quero agradecer aqui a atenção de todos. Estamos aí com o nosso tempo em cima do limite. Agradecer a atenção de todos aí. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado ao Senai de São Paulo por ter cedido o Mauro para a gente aí nesse sábado. Queria saber se a gente tem tempo para uma pergunta, se alguém tiver. A gente está com o nosso tempo estourado, mas uma pergunta aqui. José, eu vou pedir... Isso, microfone. Bom, parabéns. Pergunta é rápida. Você falou que 1% da população brasileira não faz Senai ou procura o Senai. E onde está na sua opinião, o gap desse número? Está na divulgação ou na questão da demanda, enfim? Queria saber sua opinião e se você tem algum dado sobre o perfil desse público que procura, né, naturalmente. Ok, obrigado pela pergunta, bem interessante. Bom, eu me referi a 1% da população que tem acesso ou faz algum tipo de formação no Senai, lembrando que existem outras áreas tecnológicas, outras áreas profissionais. Vou dar exemplo, Senac, Senat, outros serviços de formação profissional, outras entidades, universidades, faculdades, ou seja, tem todo um restante da população que faz uma formação profissional em outras instituições. Eu não entendo que, obviamente, 100% da população teria que passar pelo Senai, é natural, porque, né, cada um vai seguir a sua trajetória. Mas entendo que 1% é pouco, né? A infraestrutura do Senai ela é grande. No mapa que a gente passou rapidamente, você percebe que ela tem alguns gaps, tem algumas áreas brancas, onde não há unidades fixas. Aí vem a alternativa de unidades móveis. Eu diria que tem dois fatores principais ali. Acho que um principal, a questão da comunicação. Vou falar do Senai, né? Nós reconhecemos, e aí tem um plano estratégico para frente, é recente esse reconhecimento, na verdade, que o Senai precisa melhorar muito, desenvolver muito as suas estratégias de comunicação. Eu me surpreendo no dia a dia, e aí é um meia-culpa aqui, sem nenhum problema. Recebemos semanalmente pessoas, gestores de empresas na escola, e quando visita uma unidade do Senai, se surpreende. Às vezes ele atua, trabalha na região próxima, circula na região, sabe que existe a escola, sabe que existe o Senai, e se surpreende quando olha a escola, se encanta, fala, meu Deus do céu, como é que eu não sabia que existia, né, esse recurso aqui? O que é isso? É comunicação.
deficiência realmente nas estratégias de comunicação. Mais recentemente, isso vai um tempo, o Senai está apostando muito e entrando de cabeça realmente nas estratégias de comunicação usando as redes sociais, Facebook principalmente, porque, como eu falei, o jovem e nós, inclusive, estamos o tempo inteiro. Eu estou agoniado que eu deixei o celular desligado aqui, né? Terminando aqui, daqui a pouco, né? Olhando o WhatsApp, olhando o e-mail, olhando, né, o Facebook, enfim. É ali que todo mundo está conectado. Então o Senai já enxergou isso, então tem uma deficiência assim, importante de comunicação. Não só de saber, todo mundo conhece a marca Senai, legal, mas falta conhecer com mais propriedade. E eu não digo só da população, empresários inclusive. É muito comum. Então acho que esse é um principal fator. Outro aspecto, e aí é muito mais regional, na área automotiva, em algumas regiões, como a Grande São Paulo, não é problema. Mas há algumas regiões em que falta demanda. Ou seja, a escola está lá, o curso está lá, o curso é de graça. E aí tem lá 32 vagas disponíveis, e aí não tem candidato, ou tem poucos candidatos. Porque o jovem não tem interesse, porque os jovens poderiam ter interesse e não receberam a informação, né, porque o Senai não está totalmente conectado, né, ou está conectado, mas não acertou o canal ainda do perfil desse jovem. Né. Então tem essa questão fundamental de comunicação, acho que é o ponto mais crítico mesmo. Tá ok? Obrigado pela pergunta. Mais uma vez, muito obrigado ao Mauro Alves dos Santos aqui do Senai. Gostaria de pedir uma salva de palmas mais uma vez e agradecer mais uma vez o Senai por ter cedido o Mauro. Muito obrigado.